A novela das 9 do SBT está enfrentando uma crise que vem se agravando a cada semana, mostrando que Amar não conseguiu sustentar o impulso inicial e agora caminha para um dos maiores desafios da dramaturgia aí do canal, com quedas sucessivas que ligaram o alerta máximo internamente. Depois do sucesso estrondoso de As Filhas da Senhora Garcia, a expectativa era de que a sucessora mantivesse um ritmo parecido, mas a realidade se mostrou muito diferente, porque o público não se envolveu com a nova história e o efeito de transição simplesmente não aconteceu. A verdade é que a audiência caiu de maneira brusca e isso não passou despercebido pelo mercado, pelo setor publicitário e pelos bastidores do próprio SBT, que já começa a analisar alternativas para poder evitar um prejuízo maior no horário, que é de certa forma, um dos mais importantes da televisão, que é o prime time. É o horário ali onde você tem Jornal Nacional, que é 8h30, você tem novela das 9, até inclusive também a novela das 9 da Globo, que é Três Graças, ela não está conseguindo nesse momento, primeiramente, alcançar público. Mas a mesma coisa aconteceu com Vale Tudo. Quando Vale Tudo começou também o remake, no início ela estava fracassando demais. Aí no finalzinho, de uma hora para outra, começou a crescer. Aí teve toda aquela polêmica, aquela polêmica não, aquela expectativa, aquele mistério em cima de quem matou Odete Roitman. Então, novamente, para quem não viveu o tempo da versão original, em que ninguém sabia, naquele tempo era mais difícil porque você não tinha internet. Tanto que eu achei até engraçado quando eu soube, eu não vivi esse tempo, óbvio, eu sou jovem, dá para ver claramente, mas eu achei até engraçado. Eles gravaram a cena do assassino, matando a Odete na versão original no dia da exibição da novela. Sendo que naquele tempo não tinha tantas chances de ter vazamento, mas assim, para o negócio ficar tão em tempo real, eles gravaram no dia que a novela ia ser exibida, que a cena do assassinato ia ser exibida, eles gravaram ali a cena. Então a novela foi exibida meio que ao vivo mesmo, em tempo real, porque os caras gravaram de manhã, de tarde, e à noite já foi exibida no ar. Sendo que hoje que deveria ser feito isso, porque hoje que você tem mais chance de vazar alguma coisa, porque tem internet, tem gente dentro da própria televisão que vaza. Então é bem doido isso, mas é por conta daquela expectativa, daquele mistério, daquele suspense, porque até as pessoas de dentro da Globo não sabiam quem era o assassino. Tanto que tem uma cena que foi divulgada depois, você pode procurar na internet, que acho que o diretor da novela revela para lá os atores no meio lá dos bastidores, quem assassinou a novela. Porque eles gravaram acho que várias cenas com vários atores, e aí a cena escolhida, eu não lembro muito bem, mas aí tem um momento que ele revela lá quem matou. E aí o pessoal fica todo contente, feliz e tal. Então assim, para você ver, gravado no mesmo dia, no dia que foi exibido, enquanto que hoje em dia você vê, e até que de certa forma, eu fiquei até surpreso que eles não revelaram quem mataram, com tantos colunistas hoje em dia, Léo Dias, Fábio Oliveira, ninguém abriu a boca para poder falar. Talvez até sabiam, mas não quiseram falar, ou foram orientados a não falar para não estragar, porque hoje em dia o capítulo da semana que vem você já sabe hoje, já sabe o que vai até acontecer com a pessoa. Então não tem mais aquele mistério, aquele ar de suspense quando você vai ver uma novela. Então até a novela das 9 da Globo, Três Graças, ela tá começando a ficar aí, o público não tá gostando dela, mas pode ser que daqui a um tempo ela tenha audiência. Ela tem marcado médias aí de 24 pontos, 18 pontos em alguns dias, 20 pontos, coisa que não é normal você ver a novela das 9 marcando isso. Já teve novelas aí a marcar, eu lembro de Força do Querer, que marcou 50 pontos, chegou a 50 pontos, Força do Querer, entre outras também ao longo do tempo que tiveram aí, que pararam o Brasil, como Avenida Brasil, que vai ter continuação e tal, que tá gerando bastante comentários, entende? Então assim, Amar, que foi a substituta da Senhora Garcia, que foi um sucesso, foi um fenômeno, para os padrões do SBT, que foi ali a primeira novela adulta após mais de 14 anos de novela infantil. Amar, que é a sucessora, atingiu aí recordes negativos por 2 dias seguidos. Então mostra que a adesão do público está muito longe de melhorar e que os resultados estão, na verdade, se distanciando ainda mais de qualquer tipo de recuperação. Mesmo com o começo promissor, chegando a disputar ali a vice-liderança em cima da Fazenda, a trama tem perdido o trilho depois do primeiro mês, revelando fraquezas graves na estrutura, até na narrativa e na aceitação popular.
o que afastou o espectador, de certa forma, de uma maneira bem assim definitiva. O desempenho de 2,6 na Grande São Paulo acende um sinal que não pode ser ignorado. Então mostra que o SBT precisa rever urgentemente suas estratégias de ficção se quiser manter alguma competitividade no prime time. Dizem até algumas informações que realmente eles estão pensando em trazer de volta para o ano que vem uma novela infantil de novo. Só que óbvio que não seria uma novela infantil na mesma pegada de A Caverna Encantada, né? Aí seria, como está acontecendo, eu até comentei aqui no canal isso, eles estão com planos de contratar novos autores, de contratar novos diretores, pessoas aí que entendem desse ramo televisivo, mas que são pessoas competentes. Não que as que fizeram A Caverna Encantada não tenham sido competentes, mas a novela não foi um sucesso. Então eles estão pensando em manter essa rodada de novelas infantis de novo. Eu acho que deveria manter uma novela adulta e uma novela um pouco ali diferente. Assim, como por exemplo a Record tem a novela turca que voltou, inclusive até a novela turca da Record também, essa novela Mãe. Acho que as principais novelas das emissoras, das principais emissoras nesse horário aí da noite tão ruim, porque Três Graças tá mal, Amado SBT tá mal, a novela Mãe turca, que depois que a Record exibiu Paulo Apóstolo, voltou a exibir a novela turca, tá mal das pernas também. Consegue ficar no segundo lugar? Consegue, mas ela não tá alcançando os 10 pontos que Força de Mulher estava marcando. Então até a Record está marcando uma audiência baixa. Então todas as emissoras nesse horário, por algum mistério que eu não sei, que eu não faço a mínima ideia na medição, estão em baixa. A Record consegue ficar em segundo lugar ainda com a novela Mãe, só que os números são bem baixos, bem diferentes dos 9, 10 pontos que a novela Força de Mulher estava marcando. Só que o erro da Record foi não ter continuado com a novela turca no horário. Eles tinham que ter, assim que acabado Força de Mulher, ter colocado Mãe, só que quiseram colocar Paulo Apóstolo. Aí Paulo Apóstolo foi exibido, caiu, derrubou a audiência, porque o público que vê novela turca não quer ver novela bíblica, e aí mais de 30% do público deixou ali a Record e foi para. Aí por isso que a audiência da Globo subiu, porque o público que estava vendo a novela turca foi para a Record, foi para a Globo, porque as pessoas não estavam vendo a Globo para poder ver a Record. Força de Mulher, que foi um sucesso, mas aí como a Record colocou uma novela bíblica, o público voltou para a Globo, e aí a audiência da novela Vale Tudo, do remake, começou a crescer novamente. E aí agora a Record novamente trouxe de volta uma novela turca, que já tinha sido comprada, mas eles estavam segurando por conta do destaque do foco principal na novela da série, né, Paulo Apóstolo. E aí a audiência tem ficado bem baixa. Então a competitividade no prime time, no geral, tem ficado bem, assim, como é que eu posso dizer, bem afugentado. O público está bem afugentado, não só com a novela do SBT, Mãe, que está bem baixo, bem também como as outras novelas da concorrência. Enquanto a Globo se manteve na liderança com total domínio, registrando números altos com uma consistência que impressiona, o SBT assiste a sua faixa nobre desmoronar com um produto que não acompanha o ritmo do mercado nem as preferências do público atual. A Record, como eu falei, conserva sua vice-liderança estável no horário com produções turcas e bíblicas, mesmo sem grandes revoluções, como eu disse, mantém o público fixo, ao contrário do que acontece com a novela do SBT. A Band, sem grandes inspirações, e a disputa ali, né, ela está bem abaixo, mas também consegue ter um pequeno crescimento com a novela Curiel Istambul, mas segue bem abaixo ali, com uma programação. Eu já estou dando umas travadas aqui, o sistema está travando, está dando pane no sistema aqui humano, mas é bem diferente a queda na audiência, né, da novela Amar em comparação com o sucesso de Senhora Garcia. Um dos pontos mais críticos é o impasse que a queda de audiência traz pro resto da programação, porque quando uma novela das 9 desaba, os programas que vêm na sequência acabam sofrendo quedas imediatas, bem também como o programa do Ratinho, o SBT Repórter, porque a Fazenda tem sido um sucesso, então a audiência está lá em cima, tanto que a Fazenda tem conseguido alcançar a liderança.
Entende? Então, assim, a novela anterior, que é a Senhora Garcia, foi um sucesso mesmo, mas essa nova aí, Amar, acho que o problema foi a escolha ter mostrado uma desconexão completa com essa nova novela aí, deixando claro que o impacto de uma sucessora mal aceita é maior do que o SBT previa. A protagonista Eva Sedeno, embora talentosa e já conhecida do público, não conseguiu gerar a empatia que o público e o papel pedia. E o desenvolvimento da sua personagem se perdeu em uma história que não conquistou o brasileiro. O SBT sabe que escolher uma novela mexicana por horário exige bastante arco, velocidade, clareza, dramática, mas a Amar peca justamente nos elementos que costumam sustentar esse formato no Brasil. Outro problema é que a novela não conseguiu fazer assim aquele ritmo, sabe? Ficando estagnada em situações que não prendiam o espectador, então acaba provocando desinteresse e fuga de audiência em poucos episódios. O fenômeno de repetição do recorde negativo é um dos sinais mais perigosos para qualquer produto televisivo, porque mostra que não há nem oscilação, somente queda e estabilidade em números ruins. O mercado publicitário, que acompanha de perto essas oscilações, começa a reduzir apostas e investimentos no horário, o que gera muita preocupação adicional para a emissora. A pressão sobre o setor de dramaturgia do SBT cresce de maneira significativa porque o canal não pode se dar o luxo de perder o horário mais importante da sua programação para as concorrentes diretas. Há comentários internos indicando que alterações podem ser adotadas a qualquer momento, desde ajustes na edição até possíveis mudanças ali de horário, tentando diminuir o impacto negativo. Os diretores estão muito cientes de que a crise de Amar não é um problema pequeno e que qualquer tropeço no prime time se torna aí um efeito dominó em toda a programação. Na minha humilde opinião, que estou com pane no sistema aqui, igual aquela música da Pitty, pane no sistema, alguém me diz... Acho que eu estou desconfigurado, depois eu tenho que dar uma olhadinha no sistema aqui do ser humano aqui, que não é inteligência artificial. Mas assim, eu acho que o problema mesmo foi a escolha da novela. Eu acho que eles tinham que ter seguido um padrão da Senhora Garcia ali, entendeu? Mas aí pegaram uma novela mais calma, achando que os atores ali talvez iriam dar um peso para a novela, e não é o que está acontecendo, não é o que a gente tem visto, entende? Então eu acho que se seguisse com uma novela na temática, com intriga, com briga, com rixa, porque a Senhora Garcia, se vocês até procurarem aí, tinha muita confusão, todo dia era uma confusão, e eles começaram a editar a novela, tanto que foi um sucesso gigantesco que eles começaram a estender a novela na exibição dela, porque como ela começou a bombar muito, a gente tinha 2 horas às vezes de exibição. Eles pegavam um capítulo, porque essas novelas atuais da Televisa, elas são menores em comparação às novelas clássicas, então eles exibiam até 2 capítulos num dia, dado ao sucesso. Então às vezes terminava a novela quase 11 horas da noite. Então essa aí, Amar, infelizmente não mostrou o porquê que ela veio. Então assim, o SBT precisa mexer, não sei como que eles vão fazer, se eles vão editar, se eles vão após o fim de Amar, se eles vão colocar alguma reprise. Tem gente até dizendo que seria uma boa eles reprisarem Carrossel. Tá vendo? Vocês acham que seria uma boa? Eu não sei. Eu acho que o erro crasso dessa substituta da Senhora Garcia foi a escolha dessa novela específica, que pro horário dessa novela Amar, ela se encaixa mais para a faixa da tarde, para a faixa das 6 horas. Agora para a faixa das 9, que é um horário bem ali, sabe, onde a atenção do público tá bem... digamos assim, dividida, teria que pegar uma novela com o mesmo apelo, que também essa novela Amar não teve a mesma divulgação que a Senhora Garcia teve. Então acho que já acaba também afetando um pouco. Mas está dada a informação de que o SBT bateu recorde negativo com a nova novela das 9, Amar, onde o amor tece suas redes. E eu não sei o que eles vão fazer. Eu espero que eles possam aí ter uma decisão racional e não decisões irracionais como a gente tem visto aí ao longo do tempo. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC.
Vou agora tomar uma água, descansar um pouco, dar uma reconfigurada no sistema aqui interno, porque tem hora que ele dá umas travadas, mas como o vídeo é gravado ao vivo, então vai o erro mesmo. É bom que as pessoas conseguem se sentir mais próximas, né? Porque quando a gente erra, a gente se torna mais próximo. Eu não erro porque eu quero, tá? Então assim, eu tento fazer o máximo aqui, mas tem hora que o sistema operacional aqui humano trava, a língua, a dicção não é uma das melhores, que eu não sou aí um Celso Portiolli, né? Então eu sou só um pequeno grãozinho de areia aqui. Então a gente vai tentando aí da melhor maneira possível levar informação para vocês com muita credibilidade e um pouquinho, né? Um pouquinho de opinião. Então, como eu já falei, estamos no Instagram, BastidoresDM UFC, e também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Fiquem todos com Deus e, claro, até a próxima.